Fala galera, tá começando mais um episódio do Pode Prevenir, o episódio que cuida de você, o podcast que cuida de você, da sua família e das suas conquistas. Eu me chamo Cleber Gouveia, sou engenheiro de segurança do trabalho, sou especialista em prevenção contra incêndio e aqui do meu lado eu tenho a magnífica... Famosa Mari. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Mariana, trabalho com prevenção contra incêndio, sou arquiteta e é um prazer estar aqui mais uma vez. Aqui comigo eu tenho também Samuel, supervisor técnico da Meta Engenharia, professor na Meta Ensino e, além de engenheiro civil, especialista em prevenção contra incêndio. Muito obrigado pela sua presença, Samuel. Inenarrável te ter aqui. Boa tarde pra vocês, né? Pra quem tá vendo, bom dia, boa tarde ou boa noite. É um prazer estar falando tanto com essas duas pessoas maravilhosas aqui, quanto com vocês. O Kleber já fez uma breve apresentação. Espero que a gente consiga conversar legal, trazer um conteúdo bom para as pessoas. Sensacional. Não, tem certeza. Samuel, então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a vida e obra no mercado da prevenção. Mas antes disso aqui, vou quicar a bola. Para quem quer começar no mercado de prevenção, como é que começa? Perfeito. Então, seria muito bom, né? Se alguém tivesse juntado 7 módulos, 80 aulas, específico no Rio de Janeiro, né? Pra gente conseguir ter uma receitinha de bolo, né? Ter como começar, aprendendo com quem começou, com quem tomou as devidas pancadas para poder aprender e hoje toma menos pancadas como essa, né? Então a gente fez isso, né? Olha que surpresa, hein? Nós da Meta Incêndio, né? Com o nosso braço da Meta Incêndio Ensino, a gente criou esse curso de 7 módulos, 80 aulas, do básico ao projeto mais avançado, tudo bem explicado, focado em ensinar um projeto bem feito, bem embasado, explicando qual a norma que embasa esse projeto, né, e como você aplicar elas aqui no estado do Rio de Janeiro, e explicando o porquê das normativas existirem, né? Toda normativa tem uma engenharia por trás, tem um motivo pelo qual aquele ponto está sendo pedido para você colocar no projeto. E tudo isso você vai ter explicado lá. Eu mesmo fiz questão de colocar esses pontos e entregar tudo. Todos os meus 7 anos de experiência em engenharia contra incêndio estão lá, dividido por assunto, por medida de segurança, por tópico, por o que você quiser. Você tem total acesso lá e consegue aprender da sua forma, né, que o curso tudo está gravado, está pronto, é só você aplicar tudo que está lá. Sensacional, Samuel. Acho importante dizer também que nós somos clientes, alunos do curso, né? Somos uma das várias empresas hoje que você já mentora ali através do treinamento. A gente tem o treinamento, a gente usa no dia a dia, a gente está aprendendo muito com isso, tanto eu quanto a Mari. Sim. Né? É um treinamento bem completo e a gente super recomenda. E um ponto importante que eu sempre esqueço curtam, comentem, compartilhem, dá trabalho aqui, a gente está trazendo valor. E, ajuda a gente a divulgar, ajuda a gente a trazer mais de prevenção. Me segue lá também nas redes sociais, @KleberGouveia_, @Rogofire. Samuel. @metaincendio.ensino e @SamuelBrumEng. Sensacional. Pessoal, vamos começar falando um pouquinho. Acho que um tema importante para a gente trazer é o seguinte. Pelo menos eu, quando eu fiz a minha faculdade de engenharia, e eu acho que eu devo ter feito um pouquinho antes de você ainda, né, Samuel? Com certeza antes da Mari, que é novíssima, né? Tá cheia de colágeno aí ainda. A articulação funciona. Funciona ainda, não acorda com dor. Eu não tive prevenção contra incêndio, né? Eu fui ver prevenção contra incêndio mesmo academicamente a primeira vez na pós em segurança do trabalho. Eu queria saber um pouquinho de você, né, pra gente falar um pouquinho hoje de como é que é esse mercado, como é que você começou, como é que as pessoas começam e aí como é que isso foi se desenvolvendo até você chegar hoje no nível que você já tá mentorando alunos, empresas. Beleza. Cara, hoje não tem nada na faculdade, nunca teve, né? Talvez pela boa vontade ou de um coordenador ou de um professor pode explicar de incêndio dentro de uma matéria de instalação, o que não é todo mundo que explica. Exato. Ou um coordenador pode abrir uma optativa de incêndio que quase ninguém vai fazer, porque não conhece o mercado, né? Não conhece o que existe. E hoje a gente tem um mercado sedento de mão de obra qualificada, né? A gente sabe muito bem disso, né? Então não tem nada na faculdade, tá? As pessoas aprendem dentro das empresas, né? É o que existe hoje, né?
a pessoa ou vai aprender com um profissional que vai ali treinar e geralmente liderar também essa pessoa, né? Ou eles aprendem na pancada, né? Ou botando a própria cara a tapa, né? Ou sendo colocado para colocar a cara a tapa, né? Se alguém é contratado para poder iniciar um setor de projeto sem zero conhecimento, isso também existe, né? Então, hoje em dia, o método de aprendizagem é tentativa e erro, né? A não ser que você entre no setor de alguém que já tomou as pancadas dele para poder ensinar, né? E existem sim cursos no mercado, né? Agora nós temos o primeiro que é regional, que é o da Meta Ensino, e aí pode ajudar a gente, é claro, a alcançar esse conhecimento, conseguir iniciar com mais propriedade, com mais consciência dentro do mercado, né? Mas acho que nós somos aqui provavelmente 3 casos de pessoas que não tiveram nada na faculdade sobre isso, ou aprenderam em uma empresa, ou aprenderam lidando com as situações, né? Tomando as pancadas, né? E indo galgando o próprio espaço, né? Não existe projeto perfeito, né, Mari? Exatamente. Não existe projeto perfeito, não existe projetista perfeito. Então, eu vou detestar o meu projeto de 6 meses atrás. Então, também tem as pessoas que vão iniciar, né? Buscar o conhecimento e ir galgando seu espaço e o seu próprio conhecimento para poder fazer os projetos. Excelente. Tem aquela frase, né, clichê, mas realmente é muito verdadeira, que é assim, você vai ter vergonha do teu primeiro projeto, você vai ter vergonha do teu primeiro qualquer coisa que você faça, mas o importante é começar. E aí, Mari, trazendo um pouco do ponto de vista da arquitetura, assim, você teve contato, como é que foi e como é que você chegou na Rogo, assim, você passou por outras empresas, né? Sim, passei por outras empresas e na faculdade de arquitetura eu não tive nada de incêndio, nada sobre prevenção. No meu caso, a minha faculdade nem a optativa tinha. Né? Então, para mim, eu tinha zero conhecimento de prevenção contra incêndio, não sabia, é algo que os professores mesmo, eles não têm costume de ficar falando, tem um mercado da prevenção contra incêndio. Então, muitos estudantes, tanto de engenharia quanto de arquitetura, eles não sabem que tem esse mercado para explorar, né? Isso não tem na faculdade. E eu cheguei na RogoFire como estagiária e tudo que eu aprendi de prevenção contra incêndio foi a partir de lá. Como estagiária ali, eu estava cursando o 8º período de arquitetura, não tinha conhecimento nenhum de prevenção contra incêndio, fui aprendendo, fui descobrindo esse mercado, fui descobrindo sobre as normas, enfim. Apareceu para mim, mas antes, zero. Zero contato. Né? Zero contato. É legal. Eu também acabei conhecendo a área, assim, entrando numa empresa também que trabalhava com isso. Aí entrei como uma indicação, né, para ser engenheiro de instalação, só que eu vinha do mercado de construção civil, já tinha trabalhado com construtora, mas eu nunca tinha visto nenhum projeto de prevenção. E olha que eu vi muitos projetos, a gente fez várias obras na construtora, fiz obra para a prefeitura e tudo mais. Nunca tinha visto projeto de prevenção, eu nunca tinha visto uma instalação de prevenção. Não sabia nem o nome de nada, aprendi como você falou, dando a cara a tapa. E aí, Samuel, eu queria saber de você, e aí como é que foi esse desenvolvimento, assim? Como é que aconteceu pós esse primeiro contato? Eu entrei num setor onde eu tive pessoas que quiseram me ensinar, mas eram pessoas que tinham aprendido nesse método, né? Naturalmente. Sim. E ali eram pessoas que tinham, sei lá, 2 anos, 1 ano e meio de experiência, mais ou menos, né? É importante contextualizar que isso era antigo COCIP, né? Sim. Era mais fácil, era bem mais fácil, né? Então, eles passaram os conhecimentos relativos que eles tinham disso e tal, mas não era um conhecimento pleno que eles tinham para passar. Então, o que eu diria que eu mais aprendi na pancada foi entender esses porquês das normativas que eu falo, sabe? Por exemplo, cálculo de SPK. A gente utiliza o mesmo software, né? Sim. E basicamente o que eu aprendi foi, olha, você coloca esse resultado aqui, isso aqui, tem que dar mais ou menos essa média de resultado aqui, senão não passa no bombeiro. Sim. Tipo, é um cálculo hidráulico, gente. Sim. Isso é um cálculo de engenharia. Então, é óbvio, não quer dizer que ia ficar infinitamente inseguro,
É claro que existe uma margem. Se um cálculo residencial der 2.500 litros por minuto de vazão num cálculo de sprinkler, alguma coisa está errada. Sim. Então é necessário a gente ter esse filtro que me passaram. Claro. Só que eu não consegui concluir com essas pessoas o porquê desses resultados existirem, né? Então, o que é o método de densidade diária, qual é a vazão do primeiro bico, como é que a gente chega nele, por que a vazão é dessa maneira, a analogia de que o sistema de sprinkler ele é feito, ele é medido como uma chuva. A mesma unidade que a galera fala, vai cair 50 milímetros em tal lugar. Mesma medida que usa pro sprinkler. Só muda uma nomenclaturazinha, mas é a mesma história. Né? Então tem todo um embasamento técnico de engenharia e de física para poder chegar nesse resultado. Então hoje eu tenho um conhecimento muito mais pleno disso, que eu adquiri na tentativa e erro. Foi o jeito. Era o que tinha, porque eu não tinha conhecimento disponível, eu não encontrava quem ensinasse em relação a isso. Hoje eu tenho algumas ideias, algumas referências de mercado, mas que só apareceram depois de eu entender isso, né? É a mesma coisa, a virada de COSIP também foi uma pancada para todo mundo, né? Porque foi muito repentino, né? A gente esperava, né? Mas quando a gente ficou sabendo, aí a gente teve 6 meses, a gente teve 6 meses para estudar. Só que não é 6 meses que a gente consegue dedicar a estudo 100%, né? Exatamente. E foi complicado. Então, de novo, né? Ali de 2019 para cá, mais uma série de pancadas para a gente poder entender, se embasar, né? E ter a compreensão da normativa e da engenharia por trás de saída de emergência, compartimentação vertical, controle de materiais de acabamento e revestimento, segurança estrutural, o que mais que não tinha? Citei tudo? Acho que não, acho que tem mais coisa. Acesso de viaturas não tinha uma norma específica. Hidrante urbano tinha um negocinho ali, mas não muita até coisa. Com a norma é confuso. Não vai estar assim. Então, para quem não sabe, rapidamente, para quem não sabe o que é COSIP... Beleza, Código de Segurança contra Incêndio e Pânico, é o nome que existe desde lá da primeira versão, em 76. E que é a base geral da segurança contra incêndio, né? Inclusive, o primeiro, em 1976, ele tinha esse nome, ele tinha mais cara de COSIP, né? Quando você ouve Código de Segurança contra Incêndio. Porque se você pegasse o COSIP dizia quantos hidrantes tem que ter no local. O COSIP dizia qual tipo de extintor você vai usar em tal lugar. Ou então ele te jogava numa referência para uma outra norma e tinha aquele emaranhado de aditamentos e resoluções que a gente utilizava, né? Então ele tinha mais cara de código porque ele falava de tudo, né? Foi um documento único que foi lançado em 76 com o objetivo de cobrir tudo. Por isso que ele tem 1 milhão de resoluções e anexos e aditamentos que foram publicados depois. Já o novo, ele já é mais uma ideia geral, né? Ele é tipo, vamos situar. Quem tem que fazer o quê? O bombeiro é responsável por isso, vai acontecer a fiscalização disso, outro, tal lugar vai pegar tal medida de segurança, assim, assado. Esse aqui é um glossário para vocês entenderem a questão geral, e tem as tabelas com as medidas de segurança. Como é que eu faço medida de segurança? Norma técnica. Então já muda a organização da coisa e melhorou muito as condições para estudo, né? Com certeza. Sim. Né? Então, esse é o código, né? Esse é o COSIP. Hoje ele tem menos cara de COSIP, mas ele ainda tem esse nome. E a gente também fala muito do decreto 897, né? De 76, e decreto 42 de 2018, que passou a ter a sua vigência só em 2019, né? Exato. Não, excelente, Samuel. E aí, eu lembrando também, assim, meu conhecimento foi... Existe assim, o mercado de prevenção aqui no Rio, por exemplo, tem empresas aqui que tem 40 anos. Né? Eu trabalhei numa empresa que tinha, sei lá, seus 15, 20 anos de existência. E eu lembro que era tudo muito empírico. Quando eu chegava na instalação, assim, eu aprendi a fazer instalação com instalador de hidráulica, com instalador de elétrica, e eles tinham aprendido com instalador de elétrica, e alguém aprendeu com algum bombeiro. Então, assim, era uma passagem era uma passagem de boca a boca de como eram feitas as coisas e não tinha um embasamento normativo. Eu fui descobrir o embasamento normativo depois que eu comecei a projetar. Telefone sem fio. Exato. E aí cada um faz diferente, né? Aquilo, né? Nunca achei... Toda obra era diferente o resultado. Então, assim, como é que foi esse momento de
descoberta das normas para você? Quando que você fala assim, porque o legislador, quando ele legisla, ele só aprende com o advogado, né? Quando ele legisla, ele tem por trás uma intenção. Às vezes pode até ser que ele legisle e acaba não tendo aquela consequência, mas ele pensou em alguma coisa. Qual foi o momento assim que você descobriu que, cara, tem um leque maior, tem outras normas aqui, eu não posso só continuar fazendo o que eu estou fazendo, eu preciso abrir minha visão? Cara, teve... Assim, quando saiu o COSIP novo, eu tava num momento bom com o COSIP velho. Agora que eu entendi tudo, vai mudar. Eu tive esse momento, cara. Eu tava começando a ter gente que eu treinava, conseguindo aprovar projeto com sprinklers, projeto completo, né, na época do antigo COSIP, e as coisas bem embasadas, eu entendia bem, né. Hoje o pessoal brinca que às vezes eu sei o que o item 5.8 da NT202 diz. Na época era que eu sabia que o artigo tal dizia para você ir na resolução 142 e tal. Nossa. Porque era esse juridiquês, né? Hoje é um pouquinho mais técnico, né? Ficou realmente mais técnico. Sim. Se você pegar um antigo, você vê muito mais uma lei, né? Um documento de advocacia. O novo parece muito mais uma norma de engenharia, né? Sim. Teve bem essa diferença. E nesse momento de corte... eu confesso que eu demorei um pouquinho, quer dizer, não vou saber o tempo exato que eu levei, mas eu confesso que teve um tempo ali de sair o novo COSIP e eu entender que havia uma divisão de medidas de segurança e que cada uma daquelas coisas queria dizer uma verificação específica que eu tinha que fazer. Então, tipo, tinha lá compartimentação vertical, pegou compartimentação vertical, fé. Protocolo, projeto. Já fiz isso, né? Sim. E aí eu fui entendendo e criando um primeiro modelo de projeto que tinha lá as representações de cada uma das medidas de segurança. E aí foi um momento que, quando chegava um bilhete do Corpo de Bombeiros, que é o comunicado das pendências em um processo, né? Ele citava nomes que eu não conhecia tão bem, que eu não sabia o que queria dizer, eu sabia que estava citado lá no decreto, por exemplo, compartimentação vertical, como eu falei, e eu tinha que descobrir o que fazer, e aí eu tinha que ir para a NT, e aí começa a leitura das NTs, e aí a gente vai adquirindo conhecimento nessa pancada, filtrando dentro de uma NT de 140 itens, quais são os 20 que você vai realmente utilizar no projeto. Sim. Né? Que acaba se repetindo toda hora. Exatamente. Que é claro que não pode existir de maneira nenhuma um Ctrl-C, Ctrl-V, mas existem projetos similares, com medidas de segurança similares, com autores similares, né, que você consegue entender que o que se aplica a um, dá para você pegar uma base para você fazer a aplicação do outro, né? Então, começando a criar essas pontes, esses caminhos. Pô, eu lembro que uma grande conquista para mim foi quando eu aprovei um edifício alto no novo COSIP, porque eu levei muita pancada para poder conseguir entender, e aí depois do primeiro, 1, 2, 3, 4, 5, aí vai, né? Porque você compreendeu, você teve a consciência completa do que era necessário colocar naquele projeto de acordo com as normativas, né? Então foi esse momento que eu vi, né? Uma data de corte que é legal de colocar. Legal, Samuel, muito bom. E aí, assim, você me lembrou do seguinte, né? Como faz parte do desenvolvimento, do crescimento do projetista, as exigências, né? Sim. A gente comentou sobre isso e é assim, você não foge das exigências, né? Você trabalha com elas, né? Você aprende com elas, né? A partir dali, e é aquilo, né? Eu falo que assim, é como se fosse um grande jogo de videogame, né? Que aí você vai aprovar, sei lá, de um determinado tipo de edificação, aí vai surgir daqui a pouco um projeto de um outro tipo de edificação. E aí você vai... Então assim, é o caminho natural do projetista, é isso? Sim, natural. E sempre vai ter um desafio, uma coisa que você nunca fez, né? Sim. Foi ver um projeto de pátio de armazenagem, por exemplo, ainda agora. Né? E aí vai ter, sabe, os 140 itens, tinha 20 que aprovava, agora não é mais 20, é 25. Você vai ter que catar mais 5 aqui, que era específico daquele tipo de projeto que você não fazia, e você tem que anexar isso ao que você sabe para você poder conseguir criar esse repertório, né? Você falou sobre as exigências, a gente está falando muito sobre normativa. Teve uma vez que postaram, acho que foi alguma coisa no LinkedIn, né?
E aí colocaram assim, você é engenheiro de segurança contra incêndio ou advogado de segurança contra incêndio? Pô, mano, aquilo me pegou muito, mano. Mas me pegou muito. O pessoal brinca muito comigo nesse sentido que eu falei, de lembrar das normativas, né? De saber me defender bem do meu projeto estar embasado nas normas, né? Sim. Que é a nossa base, né? Porque a gente precisa dialogar. Se a gente precisa mostrar pro cliente que o bombeiro pede uma coisa, a gente mostra a norma para ele. Se a gente precisa mostrar pro bombeiro que a norma diz que o meu projeto tá certo, a gente usa a norma para isso também, né? Então, só que aí eu li isso, eu falei, caramba, mano, que doideira. Porque eu pensei, tipo, eu preciso criar soluções de engenharia para as coisas de segurança contra incêndio e tal. Só que tem uma outra visão do engenheiro, que é o engenheiro entender o porquê das normativas. Eu vou me repetir, Sim, mas isso enfim, é importante. é entender a engenharia que tem por trás de uma determinação, né? Então tem N normativas, só que as normativas estão ali para um porquê. Então, inclusive, quando foge, você precisa fugir da normativa, que vai ter um caso ou outro, você precisa fugir da normativa, porque a normativa fala uma coisa que é loucura em relação à segurança, né? Então, você precisa entender o porquê de cada ponto que está ali. E é aí que está a engenharia. É aí que você puxa o teu conhecimento de física e o que você teve lá na tua faculdade, no teu preparo, junto com um monte de texto dizendo o que você tem que fazer. É o porquê que cada texto está ali, né? É isso que diferencia, essa é uma das coisas que pode diferenciar alguém que simplesmente pega a norma para poder ver no pé da letra e se defender com ela, com alguém que entende que aquilo é um parâmetro criado a partir de um teste que foi feito pela engenharia que tu estudou. Sim, é um equilíbrio, Perfeito. né? Sabe? Você pega ali a norma, mas a gente não pode pegar e replicar exatamente o que está ali. As pessoas falam muito engenharia, exatas, aí tem ali a norma com as regras, vamos dizer assim. E aí você tem que aplicar no seu projeto. Mas como você citou, peguei um projeto, o outro é similar, mas não é o mesmo projeto. Eu tenho 2 condomínios. Os 2 vão entrar ali na classificação residencial. Só que você não pode pegar Ctrl+C, Ctrl+V, né? É o que você está falando. Aí eu queria até saber um pouquinho de você sobre essa questão de você argumentar. Claro, tem um embasamento técnico, né? Que é o que está na norma. Mas como que é para você ser criativo? Você pensar em soluções a partir do que está na nota técnica? Putz, boa pergunta. Boa pergunta. Acho que a gente precisa ter equilíbrio em determinadas coisas, né? Sim. Então, muitas vezes você ser solucionador pode ser você ser basicamente conhecedor da norma. Sim. Por exemplo, eu já vi um projeto aprovado de uma edificação anterior a 76, totalmente residencial com sprinkler. Sim. Cadê a água? Onde é que tem água para poder fazer isso? Não tinha critério nenhum, nem o Creder tinha feito o livro lá das instalações hidráulicas. Não tem viabilidade. É por isso que existe uma isenção onde você troca o sistema de sprinkler por um sistema de detecção. Que é um sistema muitíssimo eficiente. Inclusive, sprinkler e detecção eu não vejo tanto como substitutos, se eu pensar em engenharia da coisa. Então, se você troca o sprinkler por um detector num sistema, você trocou uma função pela outra. Sim. É isso, é basicamente isso. Então, você não tem um padeiro que faz um pão francês muito bom, mas você tem um padeiro que faz uns bolos muito maneiros que vão ficar ali na frente. É um pouco sobre isso. Você vai ter o melhor aviso possível de uma situação de incêndio para salvamento das pessoas, mas você não vai ter um controle de 30 minutos para o bombeiro chegar. Então, se utilizar da normativa como solução de engenharia também, né, e do estudo do que é o risco real da coisa. E você também saber trabalhar com os próprios parâmetros. Então, por exemplo, se é fácil para alguém tirar 50 metros quadrados de telheiro e o cara realmente tira, você vai lá, fotografa no teu laudo circunstanciado, por que você vai colocar um sistema de hidrante na edificação do cara? Sim. A linha de corte de ATC, ela existe por um motivo. Sim. E ela precisa ser obedecida. Se é 901 metros quadrados, vai pegar hidrante. Se é 899, não vai. Senão a gente fica balançando com essa área, que é errado fazer,
a princípio de tudo, mas qual é o limite para poder ficar mexendo com isso? Sim. Quem vai mexer, sabe lá Deus qual é o limite. Aí o cara vai lá e coloca 1.600 metros quadrados e não coloca nem hidrante. Sim. Não, uma mentira é uma mentira. Enfim. Você até me travou, porque realmente essa linha é uma linha tênue, né? Porque você está sempre trabalhando dentro da norma, mas entender que a norma, na verdade, ela é um embasamento para que você traga segurança para a edificação, então não necessariamente você precisa fazer o que está estritamente na norma. Você precisa trazer segurança para a edificação, a gente faz através da norma. Mas, por outro lado, é da engenharia ter uma dificuldade de criatividade. Sim. O Mário falando que criatividade era exatamente o que eu estava pensando. Inclusive, eu ia te fazer exatamente essa pergunta. Talvez seja esse assim, qual o limite da criatividade também para eu isentar uma norma? Sim. Uhum. Ou do bom senso? Não, você não pode desobedecer a norma. Se você tiver um caso muito específico que você sentir que uma normativa do bombeiro ela te atrapalha a trazer segurança, você vai precisar pedir um parecer técnico. Você não tem muito para onde correr, né? E aí o parecer técnico vai ser aquele processo que é onde não tem mais normativa para poder se obedecer, e aí você pede ao Corpo de Bombeiros uma análise específica de uma discussão de engenharia sobre uma solução específica para um caso. Sim. Né? Então, se você não puder obedecer uma normativa por questões de segurança, você vai precisar defender isso, porque o Corpo de Bombeiros também tem a parcela de responsabilidade deles de chancelar o teu documento. Né? Porque existe a responsabilidade compartilhada, que é um acordo de 2 vias para todo mundo. Querendo ou não, a tua responsabilidade ela cai um pouco, porque ela é compartilhada com o Corpo de Bombeiros. Sim. Existe O que pra mim é o melhor dos mundos, a partilha. Né? Porque existe dupla checagem para tudo. Isso aí. Né? Então, assim, se uma normativa ela te atrapalha no ponto de vista de segurança, você tem que ir lá e pedir um parecer técnico. Não tem muito para onde correr. Né? Agora, é interessante pensar, manter o seguinte pensamento. Um projeto pautado na segurança, ele dificilmente vai ter dificuldade de aprovação. É óbvio que ele precisa ser pautado na norma, mas ele ser pensado na segurança, ele dificilmente vai ter uma dificuldade. Porque aquilo que entrar no ponto de vista da interpretação, se você fizer a escolha mais segura, o bombeiro não vai te travar por causa disso. Ah, não. Com certeza. Né? Porque o bombeiro, ele vai entrar no papel de proteger o dele 100%. Então vamos entender o seguinte, a gente fala que a gente precisa ter a norma como balizador para a gente fazer a conversa entre quem está querendo regularizar e quem dá a chancela, que é o Corpo de Bombeiros. Né? O Corpo de Bombeiros, ele não tem nenhuma relação com esse cara aqui da outra ponta. Uhum. Se ele quiser pedir 1 milhão de extintores, ele vai pedir. Né? Então, por isso que existe o balizador da norma. Né? Agora, quando a norma não baliza direito, quando a norma não te der alguma coisa para você conseguir fazer essa conversa, é difícil você não tomar o ponto de vista de segurança. E que bom. Né? Uhum. E que bom. Porque quando você toma o ponto de vista da segurança, dificilmente você vai ter um problema com o Corpo de Bombeiros. Agora, se você tomar o ponto de vista da economia para o cliente, se houver essa economia versus segurança, e aí você vai entrar em um embate com o Corpo de Bombeiros que não está nem aí para esse cara aqui da outra ponta. E aí, como projetista, onde entra o nosso... No teu ponto de vista, qual é essa linha tênue? Tipo assim, eu tenho que economizar também para o cliente. Né? Mas desde que eu mantenha uma segurança, e aí, onde fica esse limite na prática? Eu tô te perguntando, eu não sei, por isso estou te perguntando. Acho que vai ser muito caso a caso. Aí é cada caso. O que você precisa manter é a tua ética profissional e a segurança dos projetos. Fato. Né? A segurança, de maneira geral, ela vai existir. Né? E a gente tem que procurar sempre estar optando o máximo possível pela segurança. E aí vai ter um caso ou outro. Fica difícil te dar uma resposta completa. Mas o objetivo né? não é esse, porque realmente entra na técnica, né? E aí talvez assim, cara, não tem... E isso é uma coisa muito, muito curiosa, assim, porque não tem projeto... Quer dizer, existe projeto errado, mas não existe só um projeto certo. Perfeito. Pode ter 100 tipos de projetos certos. Sim. De repente, cada engenheiro que pegar um projeto vai fazer de um jeito desde que o projeto atenda às normas. Uhum. E aí, talvez ali a vivência, cada tipo de edificação... Acaba que assim, cada projeto de segurança ele realmente é único, né?
enfim, e aí caminha nisso. Vai depender muito da boa técnica também de quem está projetando, como projetista, como profissional também. De repente, depende muito da visão holística desse profissional, qual foi o embasamento dele, da história dele também, né? Para buscar adequações, né? A engenharia é um leque que, assim, uma coisa que até me incomoda um pouco na engenharia é ver coisas sendo feitas do mesmo jeito. O engenheiro está aí para propor soluções novas, inclusive. Né? Quando a gente fala de engenharia, e por mais que seja uma área de segurança, a segurança seja ali o primordial, o número 1, ali em segundo lugar vem as... Sim. Eu tive um professor na minha faculdade que ele falava assim, é muito fácil fazer um prédio que não cai. Enche a estrutura de aço. Tudo certo. A tua missão não é essa. A tua missão é fazer o prédio que não cai o mais barato possível. Porque essa vai ser a linha que o mercado vai absorver como o viável. Sim. Essa é a conta que a gente tem na mão, né? E aí, clientes e clientes, né? E também a questão de posicionamento de mercado, de qualificação de cliente, né? Mas isso aí é uma coisa que é pedrinha por pedrinha. Isso também. Que a gente vai construindo. Mas a base precisa ser o prédio que não cai com aquele aço lá que a gente sabe que vai suportar, né? Que hoje é garantir que as pessoas vão sair em segurança, né? Principalmente que vai estar bem sinalizado, bem iluminado. O Thales falou uma coisa pra gente uma vez, agora eu não vou lembrar nem, a Thales Castro. Ele é de São Paulo, tem um sotaquezinho mineiro. Enfim, vai ser difícil trazer a referência pra quem tá escutando, né? Mas ele falou, se você tiver que priorizar qualquer coisa, prioriza aquilo que dá acesso à vida. Então, se você tiver que instalar 3 coisas, luz, placa, saída de emergência bem dimensionada. É isso. Esquece, até o extintor você pode esquecer. É o básico efeito, né? Exato. Então, a gente tem que pensar o mínimo que a gente consegue implementar para ser a segurança do local. E a gente tem um balizador bom, cara, em relação a isso, que é a própria normativa. Né? Tem todo o estudo por trás disso e um porquê de cada coisa tá ali. Né? E é legal porque assim, você traz à tona uma coisa que é muito interessante, só que de uma forma negativa, porque houve uma inversão de valores, porque o mercado, obviamente, e aí o mercado está certo quando o mercado fala assim, eu quero pagar o mínimo viável. Correto. Só que assim, o problema é quando o mercado distorce o que é esse mínimo viável. Sim. O que você falou, né? Assim, por exemplo, quando a gente fala, vou trazer até esse exemplo, né? Quando a gente fala de dimensionamento de uma viga de aço, eu tenho uma bitola mínima lá de aço que eu posso usar. Uhum. Mas aí, se você não tem uma fiscalização, por exemplo, se você não tem um cliente, ele pode, de repente, colocar uma menor. E o prédio não vai cair hoje. E talvez nem daqui a 20 dias. Sim. E um desafio da engenharia é isso, porque os materiais da engenharia eles são muito duradouros. Então, assim, às vezes algo que um sistema de incêndio que você instala errado hoje, fora da norma, talvez esse incêndio esse sistema só vai dar problema daqui a 5 ou 10 anos. Sim. A parte de manutenção também tem que ser vista pelo engenheiro. Como que aquele sistema vai ser manutenido, se aquele material ali vai durar, né, o tempo que ele tem que durar ou o maior tempo possível. Equilibrar tudo isso é muito difícil. Uhum. Equilibrar tudo isso é um desafio. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem um sistema, tipo, a gente falou sobre a estrutura. A estrutura, em tese, não existe sinistro para ela. Ela foi constituída para nada botar ela abaixo. Nada. Sim. Né? O incêndio já é outra parada. Porque não é... A gente não trabalha com uma coisa que não vai acontecer. A gente trabalha considerando que ela vai. E instala esperando que não vá. Mas a gente precisa... Exatamente. Mas a gente precisa entender que aquilo ali vai funcionar. Então, assim, a analogia de colocar um aço a menos é a analogia de colocar um cabo de rede num sistema de alarme. Sim. Né? A necessidade, ela é máxima. Na situação, a necessidade, ela é máxima, ela é total, ela é inegociável. Né? Então, assim, a excelência... Excelência não, né? Excelência. Dentro dos padrões que a gente tem, de você fazer as coisas de acordo com a normativa, com as indicações, com os estudos que foram feitos para poder ser instalado dessa maneira, é aquele mínimo para que funcione da maneira correta. Né? Então, você colocar
aço a menos num pilar é esqueminha, tal qual um cabo de Sim. rede em algum lugar, tal qual você trocar o anel de manutenção de um extintor, e assim vai pra frente. Cara, isso é muito, muito foda. Desculpa o termo. Porque eu lembrei do tem outra palavra. Porque eu lembrei do caso que eu tava te falando antes, né? Do condomínio. E aí, assim, qual momento, né, se convencionou que... Ou assim, aí realmente existem dois vieses. Porque como a gente falou também, cara, muita gente faz, assim... É importante entender o seguinte, isso é difícil de explicar, porque assim, a pessoa às vezes que tá fazendo a instalação, por exemplo, do SDI, com cabo paralelo, cabo de rede, ou cabo que não é de norma, às vezes acha que tá fazendo certo. Ela não sabe que tem que ser, de repente, um cabo blindado. Uhum. E aí, assim, eu já não tô mais falando de uma pessoa que tá flexibilizando a norma ou não atendendo a norma. Eu tô falando de uma pessoa que não conhece a norma. Uhum. E aí é comum quando a gente fala do mercado, como a gente falou no começo, né? O mercado que tem 30, 40 anos, só que, pô, a gente começou a estudar Isso, norma há 8, Uhum. há 5, Uhum. né? Muito recente. Sim, É muito recente. sim. Então, assim, do teu ponto de vista, como lidar, assim, com esse desafio? A gente precisa entender aonde a gente tá nessa causa, né? A gente tem uma causa que é a prevenção contra incêndio. Uhum. A gente precisa entender qual é o nosso status quo nisso tudo. E nesse status quo, a gente tem que entender o que é inegociável. Seguir normativa é inegociável. Sim. Sabe? As instalações bem feitas e funcionais é inegociável, né? Agora, por exemplo, isso esse exemplo que eu falei de que é melhor, você cortar uma telha ou você instalar o hidrante, eu queria que fosse o contrário. Total que eu queria que fosse o contrário, né? Eu queria que quem tem 750 metros quadrados pensasse, pô, tá chegando, né? Pô, eu tenho essa edificação aqui, tem uns depósitos aqui, não, vamos instalar hidrante. Sim. Mas essa não é a cultura. Então, dentro do que a gente tem como se embasar e tornar inegociável, a gente precisa se usar disso. E aí, a gente começa a entrar nesse mundo de batalhar pela prevenção no mercado de esqueminha. Então, por exemplo, a gente teve um caso de um galpão que era grande, a gente diminuiu a área de armazenagem dele para que evitasse a instalação de sprinkler. A gente teve a troca por detector nessa situação, né? Tá tudo bem instalado, porque eles vão fazer com a meta. Então é certo que vai seguir norma. Então é aquilo, é o plano bem executado. Melhor do que se ele fosse pro esqueminha total, que esse cara ia talvez até pra corrupção e tudo mais. Provavelmente, E ia eu ia ficar parar. infinitamente menos seguro do que ficava. Então é entender o próprio status dentro dessa luta pela causa. Sim. Então hoje é chegar pra alguém e falar assim, olha só, eu trabalho certo no mercado e eu vou regularizar toda a edificação. Você que tá fazendo aqui errado com fulano, vem cá que eu vou fazer certo, eu tenho conhecimento normativo para poder otimizar os teus gastos e você não vai ter que ficar pagando ninguém corrupto. Às vezes esse é o nosso lugar agora aqui, Às Sim. vezes não, tá sendo, né? né? Lembrando, claro, que estamos no Brasil, corrupção existe em todas sim, as sim, esferas, é. há bons e maus profissionais para todos os casos, né, gente? Sim, sim. As exceções, as regras, todo mundo já conhece. né? Exatamente, né? Então E nesse... mesmo assim vai ter eu gente acho que vai que- falar, pô, mas não sei o que. Hoje eu acho que a gente se posicionar pela causa no Rio de Janeiro tá mais ou menos tá nesse cenário aí. E eu espero muito que um dia a gente consiga qualificar cliente dentro de empresas com essa causa, a ponto de falar, não, você tem 850 metros quadrados por uma imprecisão, ou quando você colocar um anexo, daqui a pouco você precisa de hidrante, então não vou projetar sua edificação sem hidrante. Sim. E aí volta naquilo, Esse né? nível de posicionamento hoje eu não vejo sendo Não, possível não no tem mercado. E aí, se tivesse, você entra naquilo, né? Aí você educa o cliente. Então, a gente fala assim, cara, se as 3 opções aqui são 3 pessoas que chegaram e falaram assim, não, você tem que fazer hidrante, aí realmente, aí entra na briga que é do mercado, que é o seguinte, cara, eu consigo otimizar meus processos e cobro mais barato, ou eu tô entrando no mercado agora, por isso eu tenho valor mais barato, mas dentro daquele parâmetro. E não dentro de um parâmetro assim, eu vou diminuir, ou eu vou instalar errado, ou eu vou para poder brigar por preço. Uhum. E um ponto importantíssimo que você trouxe, Samuel, caraca, não posso esquecer isso, já esqueci. Não esqueci.
Esquece. Caraca. Daqui a pouco volta. Daqui a pouco volta. Não, pior que é o medo de trocar o assunto e não voltar por causa não vai disso. voltar. Aí Não, fica é pro verdade. próximo. Posso voltar numa coisa então? Deve. Pode. Vamos lá. Você falou que você não viu... Agora resgatar o que você falou também, vamos ver se a gente consegue. Você falou que não viu nada de instalação quando você começou. Você podia falar um pouquinho mais sobre isso? Eu não entendi tão bem. Eu acho que agrega bem, tipo, entender um pouco como era ser um instalador num período daquele, né? Então, assim, você vem de construtora, né? Aí o que acontece? Isso é curioso, porque olha só que interessante. Quando eu fui contratado para a empresa, e aí eu falei assim, cara, eu já tinha uma carreira pequena em construtora, mas eu já tinha 3 ou 4 anos de obra em construtora e eu já tinha trabalhado para órgão público, fazendo obras de infra. O que vem à cabeça? Cara, ele já viu incêndio. Então fui contratado para fazer redes de incêndio, tanto o sistema de hidrante, com instalação de sprinkler, SDI, e assim, com um pensamento básico, tipo assim, cara, se ele já trabalhou 4, 5 anos em obra, ele sabe alguma coisa de incêndio. Só que eu nunca tinha visto uma instalação de rede de incêndio. Nossa. Mesmo passando por, cara, 3 obras diferentes da mesma construtora, mesmo tendo passado por obras de infraestrutura de órgãos públicos, eu nunca tinha visto, cara, nada. Uhum. E aí eu fui do zero, vi o que era uma rosqueadeira, vi o que era, cara, uma rosca, uma conexão, um tubo. E aí entram detalhes que, assim, esse é o que eu falo, né, do debate anterior. Que, por exemplo, várias vezes, hoje eu sei isso, não tem como voltar no tempo, mas assim, eu sei hoje que foram instalados tubos com espessura fora da norma, abaixo da norma. Mas por que? Hoje eu sei, mas na época não. Comprava o mesmo tubo, instalava o mesmo tubo, independente do risco. Uhum. Independente se era rosca solda ou ranhura. Uhum. Porque não tinha ninguém embasando norma ali. Uhum. Era assim, o processo da empresa, o POP lá da empresa, o POP, porque assim, lembra assim, ou a empresa tem escrito seus processos, né? Ou a empresa tem os seus processos ali, não estão escritos, mas está na cabeça de alguém. E alguém vai passando para alguém. Uhum. É assim que funciona, pode não estar escrito. Então assim, quem passou falou, não, olha só, o tubo que a gente usa é esse aqui, você vai lá e faz rosca. Cara, beleza, só que para solda às vezes você usa um tipo de tubo, para rosca você usa outro e para ranhura você usa outro. Lá não, era o mesmo tubo. Uhum. Porque ninguém sabia. Entendeu? É falta de conhecimento também, Sim, né? é a Prática. falta de conhecimento. Sim. E aí, Mas muito doida essa questão de, tipo, de você ter trabalhado numa construtora e não ter visto nada de incêndio. Tipo, você entrava Nada e de saía da obra e você não via ninguém de incêndio entrar pra fazer nada. exatamente. Isso é bizarro, que assim, eu era responsável por... Assim, eu fui responsável por... Eram 20 blocos, eu fui responsável por 2 blocos, e depois mudou 2 blocos e tal, rolo de construtora. Depois eu fui responsável por 121 casas. Mas nos blocos, cara, tive fundação, acabamento, tudo que você imaginar. Água fria, água quente, não sei o que, tudo. Cara, eu não lembro de incêndio, não tinha nada de incêndio. E assim, e aqui agora eu não vou falar o nome, mas eu conheço gente de construtora, então eu fui conversar com uma conhecida minha de uma construtora muito grande. Eu falei pra ela, cara, me passa onde eu trabalhava, se eu falar o nome não dá pra saber qual é a empresa, mas tinha um procedimento operacional. E aí toda empresa tem, né, lá um checklist. Eu falei pra ela, cara, me passa o de incêndio pra eu ver da tua construtora. A construtora dela é big, meu irmão, é top Brasil. Uhum. Assim, obra de alto padrão. Uhum. Quando ela me passou, cara, Tinha básico do básico. Aham. Básico do básico. Tipo assim, a tubulação tá reta, Uhum. tá pintada de vermelho. Não, e deixa eu te fazer uma pergunta. Você trabalhava com construtora. É invasivo uma instalação de incêndio? É uma coisa invasiva? No sentido de ter que cortar a laje, no sentido de ter... Cara, depende. Que passa... depende da régua, né? Depende do momento, né? Porque assim, a gente entrava com incêndio e depois dava uma dor de cabeça Exato. danada. E aí, o que mas você antes tinha não era. que você tinha que quebrar na obra pra poder passar um incêndio? Sempre. Assim, Qual era o retrabalho que você dava Então, pros outros por olha causa só. disso? Você já reparou, mas assim, pelo menos eu vejo muito. Tubulação de incêndio está sempre aparente, Interessante. é porque ela é instalada depois. Com Não vem me certeza. falar que é porque, Com certeza. eu tô pensando na manutenção do cliente. Dá pra passar um exercício super legal pra quem tá assistindo a gente. Vai no Maps, passa numa rua que tem bastante prédio.
você vai ver muito tubo vermelho na fachada. Muito. Muito. Porque a galera pega da garagem que tá em cima, espeta pra frente o tubo, aí fica aquele poste de bombeiro descendo vermelho, e aí o hidrante de recalque aqui embaixo. Porque a obra de recalque é o que mais tem também. Então, tem muita coisa. Obra de recalque, assim, já conheço os síndicos falando assim pra mim, eu faço obra de recalque todo ano. Como se fosse normal. Não é normal. É porque todo ano a empresa que vem aqui... Não passa o tubo certo, não passa a torofita. Não passa o tubo certo, que as pessoas acertam com torofita. Então, assim, a gente culturalmente define que é normal fazer obra de todo ano de... Aí o que o cara faz? Pô, vou todo ano abrir o chão? Não, passa externo na fachada. Jesus, né? Só esclarecendo pra quem tá assistindo, a gente se encontra umas 2 vezes por ano. Só, tá? E a gente não conversa tanto assim. Não. E chega aqui os casos batem igualzinho. Não. A Igualzinho. realidade é uma só. A realidade é uma só. É o mercado. E é isso, assim, é por isso que eu falo que esse desafio cultural é isso, que se regulou de uma forma. E aí, assim, eu tô falando, são 40 anos. Aí vem agora a 3, a 2, uma galera começar a falar assim, não, cara, tá errado. Então, assim, eu esbarrei nesse caso dessa cliente, sei nem se eu já contei aqui, que perguntou, né? Não, mas calma aí, cara, tem 30 anos que eu faço manutenção, não sei o quê, já vieram 20 empresas aqui, só você falou que a questão dela era na CMI. A CMI dela não atendia a norma. Não, mas ninguém nunca falou da minha CMI. E, cara, mas não atendia a norma. É sempre assim. Deu certo até agora. Por que vai dar errado? Chegaram os problemáticos, né? A Michelle, ela fala isso. Ela fala, cara, a gente vira assim, chegaram os problemáticos. Ah, sim. Portador de má notícia. O portador de má notícia. É o cara que tá tudo certinho, vai chegar e falar, pô, tá fora a norma, o sistema que tá instalado. Sim. E aí, realmente, aí, se você pensar do outro lado do cliente, eu tento trazer esse exercício de ser o cliente. Cara, você tá entregando uma obra. Você já teve dor de cabeça pra caralho com várias instalações. Você fala, cara, não é possível, o incêndio tem que estar certo, tem quase nada ali. É uma CMIzinha, 2 bombas de 5 cavalos, bonitinho, não sei o que, meia dúzia de hidrante. Aí chega lá, quem? A gente, e fala assim, cara, tu acabou de instalar, isso tá errado. Negócio, eu cheguei num condomínio recentemente, a gente acabou de fazer sinalização, a síndica. Aí ela, feliz da vida. Não posso falar o nome também. Feliz da vida. Rebeca, acabei de fazer a sinalização do meu condomínio inteiro, meu condomínio tá lindo. Nossa. Aí eu fui na primeira placa. Ai, não. Eu falei, cara, então, tua placa tá fora de norma. Todas. Ela fica feliz porque não sabia, né, que tinha essa questão de placa normatizada. Tadinha, mano. Isso aí. A intenção foi boa, mas infelizmente por uma falta de conhecimento, né? E assim, e real, não valorizo o ego não, eu fico triste. Eu falo, caraca, eu vou ter que falar pra ela que ela acabou de contratar, comprar X, vir investir tanto valor e, cara, tá tudo errado. Sim. O certo seria ela tirar tudo e colocar tudo de novo. Foi um retrabalho aí. Isso me lembra uma questão que virou ponto de melhoria lá na meta. Que é, obra começa com extintor e placa. Por quê? Porque entrega. É tipo, uma pessoa completamente feliz porque ela fez a sinalização do condomínio dela, que pra ela tava lindinho e na cabeça dela tava funcional também, gente. A pessoa teve uma boa intenção ali, né? E aí é aquilo, né? Você começa a obra e instala extintor e placa. Você entregou pro cliente, você entregou segurança, de fato. A segurança que mais importa, que é aquilo que eu comentei, que é a que dá segurança à vida de verdade, né? Todo mundo ganha. Todo mundo ganha, é fato. E aí vou jogar aqui agora, vou jogar uma bomba aqui agora. Vai. Você deve saber disso. Mari sabe, com certeza. Grandes, assim, os atacadores de construção, não vou falar o nome, mas já tem mais ou menos noção de quais são os atacadores de construção. As grandes empresas de construção de venda, né? Sim. Tem aí, acho que as mais famosas. Elas vendem placa de sinalização fora da norma. Então, assim, a culpa é de quem? Pois é. Se o teu relatório estiver bem feito antes do projeto, a culpa é 100% da construtora. Isso aí. Faz o relatório. Sem citar nomes. Isso aí. Faça um relatório. Isso O aí. relatório vai estar em outro episódio, onde a gente comentou que a gente precisa avisar o quanto antes, dentro de um contrato, o que precisa ser cumprido principalmente por construtores, incorporadoras, né? Indicando o que é da competência delas para poder fazer. E uma coisa sensacional também, que aí vai além do projeto, é assim, eu entreguei o projeto. Cara, por exemplo,
esse erro de sinalização é comum. Eu aviso o cliente. É mais prazer relatório. Eu sempre explico pro cliente, ó, Sim. sinalização tem que ter isso. Porque eu sei que é onde ele vai errar. Aí entra na educação Sim. do cliente, é minha responsabilidade Ponto também. sensível. Porque eu não posso só chegar aqui e falar assim, ó, toma o teu projeto, ó, amanhã eu tô emitindo a nota, meu trabalho tá feito. Toma, se vira, não é assim, né? Acabou. Tira o peso das costas. Sim. O cliente não sabe a informação que a gente sabe. Exato. Gente, cliente é leigo. Cliente é leigo. Assim, Cliente é leigo. a gente não pode ter a dor de ter que explicar de novo pra alguém alguma coisa. O cliente é leigo. O projeto que você fez 50 vezes um parecido é o primeiro e único que esse cliente vai ver na vida. Né? Então precisa ser falado pra ele. Se o óbvio precisa ser dito, que dirá o que não é óbvio pra outra pessoa. É óbvio só pra você. Exatamente. Só pra você. Então, Fica aí, isso é um tapa na cara, né? Isso é um tapa na cara. É óbvio pra você. exatamente. Então é aquilo, qualificar a passo de formiga. E esses passos de formiga repetidos. Repete. Aproveita que o Word salva o relatório e replica um parecido depois. Se usa disso, mas a tua comunicação vai ser uma a uma, porque o arquiteto não sabe de nada. A Mari é da arquitetura, né? E aí, ó. Você teve quantos ateliês de projeto na faculdade, Mari? Vários, muitos, né? Nada de incêndio. Perfeito. Em quantos deles falo o nome da você faculdade. projetou escadas e corredores de circulação? Todos. Em eles. quantos deles você fez cálculo de população para poder dimensionar eles na faculdade? Na verdade, pra dizer que eu não fiz nenhum, só no projeto que eu fiz pro meu TFG, que é o TCC, mesma coisa, que, né, os orientadores, eles explicam que tem que ter ali o dimensionamento assim, Faculdade boa sua. mas de uma É boa, forma, é boa. É boa. de uma forma Não vou muito falar o nome pra dar moral não, mas de é uma boa. forma muito superficial. Não tem nada, assim, muito explicado sobre prevenção contra incêndio, sobre saída de emergência, sobre materiais que são aplicados no espaço, nada disso. E são todos assuntos que você tem na arquitetura. Você aprende a fazer uma fachada, mas você não aprende a verificar a parte de incêndio para transmissão de fachada de um pavimento para o outro. Nada de Então, Você compartimentação. aprende sobre eu tive 2 matérias de materiais de construção. Eu também. 2. Ninguém falou de reação ao fogo. Ninguém fala de reação ao Eu fogo. também não vou falar assim, não vou falar o nome. Tudo bem que eu já fiz faculdade há um tempo, né? Mas espero que as faculdades estejam fazendo isso hoje. Eu fiz uma faculdade forte até. Alô, MEC, alô, CREA. Pelo amor de Deus. Fiz o TCC, e aí o meu TCC era... Eu fiz um projeto de condomínio, eu tinha que fazer todo o dimensionamento elétrico, aí o nosso diferencial do nosso projeto era o dimensionamento de uma... Eu não lembro se era uma ETA ou uma ETE, não vou lembrar. Mas assim, a gente mencionava tudo do condomínio, né? Esgoto, água fria, elétrica, e tipo assim, incêndio? Não, é Nunca nem vi. completamente esquecido. Nunca nem vi. E assim, é um projeto completo, assim, o incêndio ia ser uma migalhinha. E, cara, o curioso é o sistema hidráulico. É isso que eu não entendo. Porque a gente fica falando assim, sistema de incêndio. Cara, o sistema de incêndio é um sistema hidráulico. Ponto. O SPK e o hidrante é um sistema hidráulico, o SDAI eu acho que entra como sistema elétrico, um sistema de automação, tá? Mas assim, é um sistema elétrico e um sistema hidráulico. Por que eu tive aula de instalação elétrica, tive aula de instalação hidráulica? Cara, não tive incêndio. Bota dentro da... Não, e existe uma mínima noção que tem. Porque, por exemplo, na faculdade, eu aprendi a fazer uma RTI com 20% da água comum. Na faculdade, em 2020, mais ou menos. Mais ou menos para aqueles cantos. Aprendi a fazer RTI aplicando 20% da água comum. Uma conta simples que pode ser passada dentro de uma faculdade de engenharia e não é passada. Sim. Né? Segundo, não vou conseguir trazer com exatidão, mas eu acho que a lei da Botkiss, que acho que é de 2017, tem uma lei da Botkiss e tal, que vem com algumas coisas. Eu acho que ela vem nessa área de educação, dentro de faculdade e tal, mas assim, a gente está falando a nível Brasil, a gente está falando... É resultado demorado. É, isso aí. Entre A teoria e gente práticas. virou COCIP no Rio em 2019, né? Sim. E foi a Lei Kiss que trouxe. Então, assim, é um gap Leva gigante, um mas tempo, espero que em breve... Samuel, não chore. é curto.
Passa rápido, né? Tempo curto. Bom, obrigado pela sua presença. Tamo junto. Aqui o pessoal que trabalha aqui já tá querendo me matar, não vou falar o nome também por questão de ele rindo lá, questão de educação. Bom, obrigado pela sua presença, cara, sensacional. Obrigado por trazer valor, obrigado por, cara, tá brigando por esse mercado, como eu te falei, assim, te falei fora do ar, agora eu vou falar no ar. Você tá sempre representando o Rio, você busca representar o Rio fora do estado. Você realmente, cara, é uma figura de admiração por mim, acho que pode falar por parte dos projetistas do Rio, que tá sempre ali na vanguarda. Mari. Não, é isso. Eu acho que a gente precisa de pessoas como você, né? A prevenção precisa de pessoas como você para conscientizar, para levantar essa bandeira de vamos conscientizar, vamos projetar, vamos regularizar, né? Então, é isso. Agradecer mesmo, tá? E estamos juntos. A gente precisa se ajudar. Nossa, e eu muito tenho bom. certeza que tem gente precisando de ajuda que vai achar a gente. Com E aí certeza. vai deixar o like, vai se inscrever, vai Vai curtir, comentar. compartilhar. Isso aí. Vai me seguir lá nas redes sociais, @robofire, @klebergolven_, e eu vou deixar você, Samuel, ó, quicando a bola pra você chutar e finalizar com chave de ouro esse episódio. Vamos lá. Vocês... Agradeço os elogios, claro, óbvio. E eu rebato de volta falando a mesma coisa de vocês. Né? A gente tá junto aqui pela causa. Acho que hoje foi muito legal a gente conversar sobre a prática de exercer a causa no Rio de Janeiro, né? E é isso, é ponto de partida, das pessoas se identificarem com o que a gente falou aqui, né? Criarem esse vínculo e a gente conseguir ampliar essa rede aí, é sobre isso, né? E link na bio, link na bio, meta incêndio.sino. Sensacional, isso link aí, na né? bio. Instagram, teu arroba, agora é hora de... @metaincendio.ensino, link na bio para você saber sobre o nosso curso, onde eu vou ali trazer explicadamente todo o conteúdo que eu tenho em relação à elaboração de projetos aqui no Rio de Janeiro, regional, completo, com suporte. Vai lá, chama a gente pra gente conversar, pra você entrar pra esse time de alunos aí. A gente está treinando 12 empresas, vamos aumentar isso aí, vamos qualificar a segurança contra incêndio no Rio de Janeiro. Sensacional, vamos abrir esse leque aí. Pessoal, Bora. obrigado e até a próxima, né? Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até a próxima.